Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Orioncast, esse podcast que conecta você a vários empresários, várias histórias reais, inspiradoras, tá? Hoje a gente tem aqui uma convidada muito especial, esse é muito especial para mim, que ela já é uma amiga, uma parceira, inclusive, de negócio, mas daqui a pouco eu vou já falar um pouquinho dela. A história dela é incrível, inspiradora, forte e não podia deixar de estar aqui com a gente compartilhando, né? Mas antes eu quero falar um pouquinho para vocês também, né? Como a gente conversa muito com empresários, quem tem interesse de conhecer mais empresários, adquirir mais conhecimento, se conectar com esse mundo, né, empresariado, no Espírito Santo, com pessoas que estão em diversos momentos aí do seu negócio, nada melhor do que a Enjoy. A Enjoy é uma escola de negócios, mas é muito além disso, é um ecossistema do empresariado. E, inclusive, você que está acompanhando esse podcast, na telinha tem um QR Code, pode fazer a leitura, porque o Vander Miranda, o CEO da Enjoy, ele está disponibilizando de presente, gratuito para vocês, o livro dele, Máquina de Resultado. Então, não perca, já faz essa leitura aí. Inclusive, quem tiver interesse, através desse link, é possível também os executivos da Enjoy fazer o contato com vocês, apresentar um pouco melhor, tá? E vamos nós. Gente, para começar, eu tenho um currículo extenso aqui que eu vou ter que ler. É leitura, tá? Vamos lá. Acompanha comigo. Ela é bacharel em Educação Física, especialista em Neurociência Comportamental, Psicologia Positiva e Mindfulness, que né, é muita coisa. Presença. Pós-graduando em Ergonomia, especialista em Saúde Sistêmica da Mulher e Corporativa, empresária, sócia fundadora da Alphadul, esposa, mãe, uma mulher sensacional. Bem-vinda, Camila Salles. É um prazer, né? Não tem como a gente falar que somos suspeitas, porque quando a gente conhece e confia, a gente pode mesmo falar. Exatamente. Então, a Enjoy é um movimento lindo, da qual também fazemos parte, né? Então, enfim, eu acho que teremos um ótimo bate-papo para trocar aqui. E hoje a gente tem uma conversa até profunda, né? Sim, não tem como a gente falar do que a gente faz sem antes a gente falar quem a gente é, da onde a gente veio e o que fizemos para chegar aonde estamos, né? Exato, e você já chutou a bola, inclusive, então pode começar. Quem é Camila Salles? Qual foi essa trajetória até formar essa mulher tão potente, tão inspiradora, tão forte? Fala um pouquinho pra gente. Bom, a Camila, antes de qualquer coisa, é um ser humano que busca constante evolução. É uma inconformada, como falamos na Enjoy, né? Fiz uma carreira muito extensa na área da educação física, onde tive muito sucesso e nada melhor do que a gente progredir com esse sucesso. Então, comecei lá atrás como voluntária em uma academia, no meu primeiro período de faculdade. No segundo período, eu já tinha assumido uma turma na academia. Em 6 meses, já tinha feito história dentro de uma academia. Obviamente, dentro de um processo de busca e conhecimentos. Daí em diante, fui para a gestão de academias, tudo de maneira muito empírica, onde a gente estuda e arrisca. Até que veio a pandemia, eu já era mãe, né? E, enfim, acho que vamos falar desse ponto da maternidade, onde foi um ponto de inflexão que eu tive. Mas dentro da minha carreira profissional, acho que essa era a pergunta, né? Dentro da... Você toda, não só eu profissional. Inteira? Nossa, pode ficar à vontade. Então vamos. Porque é a Camila, pessoa física, que faz a Camila, pessoa jurídica. Exatamente. Então, essa construção, eu fui criada com muita proteção. Então, durante muito tempo, eu tinha um limite, né, de achar como era a vida, até que quando, de fato, isso trabalhando em academias de Cariacica, fui gerenciar academias em Viana, até que eu pensei, cara, eu acho que eu posso mais, eu posso sair desse limite, eu posso atravessar a segunda ponte e ir para Vitória. E isso muito nova, né, 20 e poucos anos, sem muita base, porque
Na minha família, os meus pais não fizeram faculdade, então eu não tive esses mentores intelectos dentro de casa. Eu tive mentores dentro de casa de crescimento, de vida, né? E quando eu vim para Vitória, eu falo que eu estava descobrindo a vida. Então... Saiu da sua bolha ali, né? Exatamente. Sua zona de conforto ali. Saí do meu bairrismo, né? Onde aquilo era tudo muito confortável e eu, de fato, era um conforto que já estava ficando desconfortável. E eu falo muito sobre essa zona de desconforto, que muitas vezes a gente acha que está confortável, mas no fim das contas a gente consegue se esticar um pouco mais, ampliar essa zona para que a gente também se amplie, né? Então, quando eu vim para Vitória, foi um uau, o mundo é muito maior. Então, enfim, fui fazendo o mercado, buscando o mercado, até que estava em 3 academias, numa ascensão profissional muito grande, com 13 clientes de personal, e veio a gestação, uma gestação solo, que é essa que é o e agora? Esse é o ponto alto. Exatamente. Foi, pronto, uma carreira em ascensão, numa expansão de carreira, mas eu percebi que eu precisava de mais. E olhar só para o meu lado profissional me levou a ter muito sucesso, com certeza. Mas quando eu vi que existia uma ruptura entre a Camila pessoa física e a Camila CNPJ, eu percebi que isso estava, de fato, interrompendo um fluxo natural da vida. Então, eu estava expandindo quanto profissional, mas não estava me enxergando nesse lugar, porque por muito tempo eu estava tentando ser exemplo. Então, quando você tenta ser exemplo, ou dentro de casa, ou, enfim, no seu trabalho, na sua vida profissional, você vai por um caminho que pode querer te levar para a perfeição. E não existe perfeição. Então, quando a gente está nessa busca constante de ser exemplo, me levou. Isso eu posso falar porque muitas pessoas querem ser exemplo. Mas o tentar ser exemplo na minha vida me trouxe a um lugar que me adoeceu, onde eu almejava uma expectativa maior do que eu podia entregar naquele momento, mas quando eu entregava o meu máximo, eu me cobrava de que aquilo poderia ter sido melhor. Então eu falei, calma, é uma exigência além do que eu posso entregar. Se eu estou fazendo isso, eu passei a enxergar que eu estava fazendo isso com as minhas lideradas. Aonde eu era gestora das academias, eu estava exigindo além do que elas poderiam me entregar. Então, quando eu acho que Deus olhou para mim e falou, menina, eu tenho tanto para você, mas eu preciso que primeiro você se enxergue nesse lugar. E me veio a maternidade solo. Então, passei por um relacionamento bem conturbado durante a minha gestação. Pós isso, eu entrei em um processo depressivo muito grande e pela primeira vez tinha me visto no fundo do poço. Durante a gestação, eu engordei 8 quilos e eu emagreci 18 quilos. Nossa. Então, é uma estatística que a conta não fecha, né? E, então, voltar para a casa dos pais, com uma criança nos braços, com uma vida profissional que estava acontecendo em uma ascensão muito grande. Então, abriu uma comporta embaixo dos meus pés, sabe? E hoje eu vejo que foi muito uma comunicação divina, porque eu estava vivendo em um mundo imaginário na minha cabeça por uma proteção que os meus pais implementaram ao meu redor de uma maneira ilusória, é claro, né? Criaram esses limites de proteção. E quando eu ultrapassei esses limites, né? Eu olhei aqui, por fora do limite e falei, uau, é muito maior. Só que Deus olhou para mim e falou, mas calma, porque senão você pode dar passos e tropeçar. Então, deixa eu primeiro te mostrar como que é a vida, sabe? E me apresentou, eu entrei para uma estatística de maternidade solo. É uma estatística que você pode estacionar aí e repetir esses padrões. Você pode se olhar como vítima,
você pode se olhar como é um castigo de Deus na minha vida. E, de fato, passar por isso traz muita clareza de quanto algumas mulheres estão em ambientes que ainda não são saudáveis para elas, mas que elas não fazem ideia que elas merecem mais. Então, e podem mais. E que podem mais. Porque quando você entende o seu merecimento e o seu poder, por isso que eu falo muito com as minhas clientes, com as minhas alunas, o poder está dentro de você. Quando fala em empoderamento, eu tenho a sensação de que tem alguém te colocando naquele lugar. Quando eu falo de apoderamento, é porque eu estou tomando posse de um poder que está aqui dentro. E ter passado por isso, eu percebi que eu era muito empoderada. Eu tinha alunas que olhavam para mim e falavam, jamais imaginava que você tinha insegurança. Porque elas me colocavam nesse lugar, mas no fim das contas, quando a gente vai para dentro do nosso quarto, quando a gente vai para dentro da nossa casa, você não se enxerga nesse lugar. Então, ter passado por uma realidade dura por um período me fez enxergar que o mundo não é um Alice nos Países das Maravilhas, mas que ele também... Ai, gente, desculpa, alarme de filho... faz parte da vida real. Aqui é vida real. Isso aí. Vamos chegar nesse lugar, inclusive. Somos duas mães aqui. A gente sabe como que funciona. Sabemos. E vocês também devem saber muito bem como que é certeza. a rotina. De estar numa reunião ali no home office e ele aparecer no cantinho ali, né? E a gente administra, é isso. Muito, continua. Muito. Então... ter passado por esse ponto, e hoje eu sei que foi um ponto de inflexão. Porque quando a gente chega no fundo do poço, você só tem duas escolhas. Ou você fica ali e reclama. Se faz de vítima. Se faz de vítima. E você se coloca nesse lugar do por que, Deus? Por que comigo? Então, ao invés de perguntar por quê, eu passei, obviamente, a primeira coisa que eu fui fazer foi voltar para a psicóloga, foi voltar para a terapia, foi, de fato, começar a me colocar na minha agenda. Eu tinha agenda para todas as alunas, eu tinha uma agenda cheia para trabalho. E você falando do fundo do poço, Camila... A gente pode pegar do seu momento, da forma que você trouxe, e colocar isso para diversos outros cenários, né? Da mulher, mãe solo, e que vive parecido com o que você viveu, é muito comum ter histórias assim, né? Umas conseguem ter a força que você teve, outras não, por motivos N, mas a gente também pode trazer isso até para o nosso meio de negócios. Né? Então, aquele empresário, empresária que por alguma questão não deu certo, algum caminho que tomou e a empresa quebrou e dali já não consegue sair daquele fundo do poço, né? Do seu momento. Mas o que foi forte para você? Porque você passou por um processo de transformação. Completa. Você assumiu a dor, né? Que é transformar a dor e cresceu. Sim. O que foi, assim, fundamental para você poder transformar a dor que você estava vivendo, impulsionar para esse estilingue, trazer para onde você está até hoje? O que foi fundamental? Primeiro, estar presente e não fugir da realidade que eu estava. Primeiro, eu olhava para o lado, tinha um mini ser humano no bebê conforto, que é um filhote. Se a gente não alimenta, se a gente não cuida... Depende totalmente de você. A vida dele depende de você. Sim. Em um momento em que eu estava completamente fragilizada. É um pouco até redundante, mas para quem é mãe não é tão redundante assim. Você olha e se vê no lugar do divino. Nós somos o portal nessa terra. Nós somos o portal da vida nessa terra. Toda vida passa por uma mulher. Quando você entende o quanto é sagrado ser mulher, você
obviamente, estava num lugar completamente ferida e machucada, onde a minha vulnerabilidade foi um gás de sustentação para que eu passasse por momentos tóxicos e, de fato, alguns até violentos. E quando eu percebi que eu precisava estar presente, porque a gente tenta fugir ou a gente senta para se lamentar, igual a gente estava falando. Sim. Só que quando você está lá no fundo do poço, a gente acha que só tem uma luz, que é lá para cima. Só que quando a gente percebe que sentar ali para primeiro observar o que me levou a chegar ali e que eu preciso, às vezes, cavar um pouco mais fundo nesse poço, e quando esse poço você faz uma analogia de ser nós mesmos, nós precisamos adentrar muito mais camadas no nosso profundo para entender o que nos prende. Qual é esse fio invisível da ancestralidade que vai nos prendendo? Quando eu cavo mais fundo, eu percebo que às vezes eu estou sentada em cima daquelas borrachas de estilingue. E que eu preciso usar a minha força para que eu consiga adentrar um pouco mais, para que eu saiba o caminho de volta. Porque a partir do momento, e aí trazendo isso para uma empresa, quando uma empresa ela chega ao fundo do poço, que é quebrar, se você para analisar qual trajeto te levou para isso, você vai saber o trajeto que você vai saber. Quando você nomeia, você sabe o que você está lidando. Uhum. Então, quando você, de fato, faz esse caminho que te levou a chegar no poço, você sabe o que você tem que fazer inversamente para sair desse poço. Isso vai te ajudar, inclusive, a identificar quando você estiver voltando de alguma forma para esse fundo do poço. Porque nossa vida é cíclica. Vai ter hora que a gente vai descer e vai ter hora que a gente vai subir. E nós temos o ecocardiograma que, quando ele está linear, né? Já tem morte. Então, a nossa vida é esse sobe e desce. Só que eu vejo um sobe e desce em espiral. Então, a gente é cíclico, não para baixo e para cima. Ele é espiral, ele tem que ser para dentro e para cima. Legal. Então, eu até me emociono para falar sobre isso, porque tem uma fala que é do meu digníssimo esposo, sócio, Rafa Rufo, que eu sou fã. Do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras coisas. Então, a partir do momento que eu comecei a me colocar na minha vida, foi quando ela passou a fazer mais sentido. Foi quando eu olhei ao redor. Eu morava no quarto na casa dos meus pais com um filho, então era berço dele de um canto, era a cama do outro. Quando eu comecei a, de fato, olhar para tudo isso, eu comecei a criar outras maneiras e estratégias de lidar com essa realidade e voltar a fazer o que eu mais amo é trabalhar. Porque eu trabalho com o que eu amo. Eu trabalho com o meu propósito. Então, quando eu comecei a enxergar tudo isso, foi quando eu comecei a enxergar o caminho reverso que eu deveria fazer para sair disso. E lá, quando você viveu esse momento, seja lá ou hoje, fazendo essa análise, né? Sim. Você sente que naquele momento você estava ali renascendo? Sim. É um momento de muita dor. Então, quando você fala para uma borboleta, fica aqui nesse casulo, ele vai te apertar um pouquinho. Mas se você não é uma outra borboleta que está falando para você, você vai olhar para essa lagarta que nunca passou pelo casulo e vai falar, como é que você sabe? Mas se tem uma borboleta, ou se você tem ali um suporte da natureza, que é a psicóloga, que é toda essa multidisciplinaridade de apoios profissionais que a gente precisa, você começa a perceber que aquele desconforto é para o seu crescimento. Então, Deus não age para nos castigar. Não é um castigo ter passado por isso. Deus é amor, mas se Ele precisa nos colocar em um lugar de desconforto para que a gente descubra o que de fato é confortável para a gente, o que faz sentido para a gente começa a identificar o que primeiro não faz sentido. Então, não faz sentido esse tipo de relacionamento, não faz sentido esse tipo de posicionamento. Então, a partir daí, obviamente, com toda a integralidade profissional que eu fui buscando,
foi, de fato, tendo mais clareza. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Ter clareza primeiro do que não faz mais sentido. Uhum. Fundamental. Porque se você primeiro precisa entender o que não faz. Primeiro você precisa tirar o objeto da sua mão para que sua mão tenha espaço para receber. Então, é essa limpeza que fui começando a fazer. Amizades passaram a não mais fazer sentido. Ambientes já passaram a não mais fazer sentido. Tipos de relacionamento já não passaram mais a fazer sentido. E a partir daí foi que uma metamorfose, de fato, começou a acontecer. E quando esse estilingue que você estava, né, foi esticado realmente, que você saltou, qual foi o primeiro, vamos dizer, o ponto de inflexão mesmo, né, que você teve para sair do fundo do poço que você estava e onde começou tudo a clarear, a metamorfose de fato a acontecer? Qual foi o primeiro, assim, primeiro momento? Eu fui personal de mulheres durante 18 anos. A gente não pode falar muito aqui do tempo, não, porque senão fica... Nossa, você vai querer fazer cálculo aí. Não precisa não, eu tenho 40 anos, tá? Então você... É isso que eu ia falar, pode falar à vontade, porque você pode gritar a sua idade, meu filho. Tá maravilhosa, maravilhosa. Então, obrigada. Minha parceira, ela vai falar, né? Mas é verdade, a gente fala a verdade, trabalhamos com verdade. Trabalhamos com verdade, verdade. Eu trabalhei com personal de mulheres durante muito tempo. Durante esse período, eu percebi o que gerava mais resultado em algumas e o que não gerava. Eu sempre gostei muito de coleta de dados. Eu só consigo trabalhar avaliando, né? Primeiro eu faço um mapeamento dessa pessoa, desse grupo, dessa empresa. Depois eu crio, a partir dessa análise, um mapa para essa pessoa de atividades, um plano de ação, e depois eu mensuro novamente. Então, eu tinha sempre dados e observação, que a gente estava aqui falando que a gente é muito observadora, né? Primeiro a gente chega, observa, para depois agir, dar o primeiro passo. Então, eu fui percebendo que eu tenho isso tudo em cadernos até hoje, é muito legal olhar, que algumas tinham resultados. Nas avaliações mensais que eu fazia, eu dava uma aula para mais de 20 mulheres, além das minhas clientes personal. Uhum. Então, eu mensurava todas elas. Não importa se elas pagavam um ticket mais caro como personal ou se ela era aluna de uma aula coletiva. Ela merecia a mesma excelência do meu atendimento. É um compromisso seu com a sua É o meu aluna. compromisso com a vida dela, a saúde dela. Então, eu comecei a perceber que quando umas se sentiam mais pertencentes àquela comunidade, àquela microcomunidade que a gente construía, elas tinham mais resultado. As que não se sentiam pertencentes, que sentiam, sabe, quando a aula de ginástica está começando, eu fui professora de ginástica coletiva há muito tempo, então ficava umas nos cantinhos assim, ficava ali sempre muito tímida, não participava de nenhum grupo, não participava de nenhum café que a gente fazia. Essas pessoas tinham menos resultados. E olha que, nessa época, eu era personal, não tinha uma especialização mental nisso, era só Mas minha já te análise... chamava a atenção. Exatamente. Porque era uma análise social daquele lugar. Eu vim de comunidade, aonde tem uma pessoa que fez um almoço gostoso no domingo, vai lá na porta do vizinho, bate, olha aqui, eu trouxe para você. Essa é uma vida em comunidade. Sim. Aonde a gente se interconecta o que você sabe mais com o que eu sei mais. E assim a gente vai junto, mais forte. Esse é o que estamos fazendo, inclusive na atualidade. Exatamente. Então, eu comecei a fazer muitos grupos de desafios. Falei, bom, se uma microcomunidade faz pessoas terem resultados, eu vou criar, então, uma microcomunidade. Então, comecei porque eu precisava dar um jeito de trabalhar, porque eu já não tinha mais as 3 academias, eu não tinha mais clientes de personal, porque eu estava, lembrando, numa maternidade solo, morando na casa dos meus pais. Então, você já foi aí inovando. Eu falei, eu preciso meio. fazer alguma coisa Recriando. para ganhar dinheiro enquanto esse serzinho está aqui do meu lado. Uma consultoria online. Então, eu fiz uma mentoria onde ele me ensinou a desenvolver uma consultoria online, onde eu conseguia trabalhar de dentro de casa e continuava, de certa forma, em algumas academias pós nossa licença maternidade. Então, eu comecei assim,
a olhar que o online eu ia conseguir atender, e a partir daí eu atendi todos os países. Então, eu tive clientes na Califórnia, eu tive clientes em Portugal, eu fui tendo clientes em outros estados, que isso me trouxe um despertado que eu não preciso estar só dentro de uma academia. Eu posso inovar, eu posso otimizar e continuar no meu trabalho. Até que surgiu um processo seletivo para coordenadora de academia. E como eu sempre trabalhei com mulheres, e minha linha de estudo inicial era só da saúde da mulher, eu falei, uma ótima oportunidade para o meu mestrado. Ali eu vou coletar meus dados, ali eu vou implementar projetos, ali eu vou... Então, passei nesse processo seletivo para coordenadora de uma academia classe A, só para mulheres, que tem na Praia da Costa. Falei, obrigada, Deus. É o caminho. Só que aí veio a pandemia. Né? Então aí você respira e fala... Tava indo tudo tão bem. Tava tudo tão caminhando os degrauzinhos do Deus, eu tava voltando, eu já tava ali, ó, no primeira laje, quase. E aí você tira alguns degraus, eu tenho que olhar para baixo e falar, como eu vou descer? E é muito louco falar sobre isso, porque quando a gente está no meio desse lugar, a gente não enxerga esse vislumbre que a gente enxerga quando a gente olha para trás para olhar. Uhum. Veio a pandemia, fecham creches. Eu estava num lugar de liderança, de gerência. As alunas, elas investiam um ticket mais alto para estar nessa academia, então não tinha como falar, você não vai poder mais treinar. Então, reformulamos a academia para que ela atendesse de maneira online, para que as professoras não se encontrassem. Então, nós fomos criando microacademias dentro da própria academia, enfim. Refizemos todos os procedimentos de atendimentos, emprestamos materiais para que elas levassem para casa para treinar em casa. As alunas, elas ligavam o computador delas em casa e as professoras na academia, uma em cada canto, enfim. Fizemos o samba doido lá. Depois foram se encontrando, né? Que depois foi se encontrando. Uhum. Até que foi nessa época que eu conheci o meu esposo. Ele é uma resposta de muitas orações, porque foi o meu fora do padrão. Ele foi uma resposta do que eu já não me encontrava encaixando dentro de algum padrão. Como podem ver, eu não tenho um padrão de beleza que é esperado numa sociedade elitizada branca. Ah, sim. Entendeu? Então, como que eu, uma menina de comunidade, que chegou lá numa ponta, pronto, deu a pandemia. No momento que eu achei que eu estava chegando aonde de fato eu me enxergava de merecimento, eu precisei sair, porque as creches não iam voltar a trabalhar, a funcionar. Minha mãe, eu já não tinha mais condição de ficar pedindo para ela dar conta de um bebê. E você tinha que assumir aquele momento. Tinha que assumir aquele momento. Só que eu já estava conhecendo e conversando com uma pessoa que tinha uma expertise que eu não tinha, que era o olhar da gestão, que era o olhar da liderança, que é o olhar esse olhar da estrutura da gestão do negócio. Eu vinha como especialista, muito empírica, li alguns estudos, se o cara que me contratava entendesse um pouco mais, eu ia lá e perguntava de algumas coisas. Então, isso eu sempre fui empreendedora, mas uma empreendedora paralela. Então, quando eu gerenciei uma academia, eu tive uma marca de roupas fitness, então abri uma loja com a minha confecção, era multimarcas. Então, eu via que a academia não tinha nenhuma lanchonete, eu levava lanches saudáveis, suco. Então, sempre tive essa veia empreendedora.
Só que eu não tinha uma estrutura de gestão para que eu assumisse isso 100%. Então, ainda ficava na mentalidade, não, eu vou ter essa carteira assinada aqui, que vai me dar segurança, até que eu entendi que eu precisava de um mentor muito mais direcionado. E quando a gente tem um relacionamento saudável com a gente atrai pessoas que vão ter esse relacionamento saudável com a gente também. Sim. As pessoas tratam a gente da maneira que a gente se trata. Então, se a gente permite ser tratada... Isso que eu ia falar, que a gente permite ser tratada. É porque as pessoas, se você te vem tratando de uma maneira, elas vão te tratar da mesma forma, porque para elas é a maneira que é legal de te tratar. Então, a partir daí, eu fui me encorajando, me apoderando. E não só me alimentando do empoderamento que me alimentavam. Porque ele foi me trazendo para o meu lugar. E aí, a partir desse momento, então, que o Rafa, né? O Isso. Rafa Ruffo, sou fã também, tá? Maravilhoso. Cliente também. Cliente, super indico, maravilhoso. Trabalho e tanto que vocês fazem, né? Da inserção do Rafa Ruffo, né, na sua vida, e foi criando, isso foi algo planejado ou foi natural, a Alphadul? Como que foi esse processo? Esse passo para a Alphadul? Uma ótima pergunta. Porque senão a gente vai viajando, né? Aqui. Uma ótima pergunta. Porque eu atendia a dona de uma super distribuidora que tem em Cariacica, a Lipaus. Então, eu tive um mentor de ginástica laboral, porque assim, na época que eu era estudante, eu fiz de tudo. Dei aula de capoeira para criança, dei aula para idoso, natação para bebê, até que eu descobri alguém que me ensinou ginástica laboral. E, inclusive, Michel Vitorassi, vou no lançamento do seu livro, estou ansiosíssima. Tipo, muita gratidão por isso. Porque foi a pessoa, meu primeiro mentor, que me apresentou atividade física para trabalhadores, a atividade física nas empresas. Como o meu propósito é deixar esse mundo mais saudável, é deixar com que as pessoas cada vez mais busquem o que faz sentido para a vida delas e não só aceitem o que os outros digam que faça sentido. Onde as pessoas tomem posse do poder. Como eu fazia esse trabalho com mulheres, eu pensei, qual é a maneira de eu ajudar que essas mulheres, que muitas estão em relacionamentos tóxicos, não saudáveis, em relacionamentos que você já viveu, que eu já né, vivi. Inclusive. Falei, ótima maneira de eu conscientizar esses homens é indo onde eles estão. Eu não vou para um bar. Não cabe o meu trabalho num bar. Então, eu vou para onde? Vou para dentro da empresa. Primeiro, ali tem pessoas que não têm condição, às vezes, de pagar para ter uma qualidade de vida melhor. Então, muitos não têm condição de pagar uma academia, mínima que seja. Muitos não têm isso na cultura. Então, eu vou apresentar qualidade de vida para essas pessoas. E foi aí que eu comecei nas empresas. Isso há uma década atrás, mais de uma década atrás, que eu comecei como empreendedora dentro das empresas. Um contrato que eu ganhei do cliente de presente, que eu falei, olha, eu não tenho um contrato como empreendedora. E aí o jurídico dela, nós vamos fazer para você. Os anjos, né, que Deus vai enviando ali, vai aparecendo. Então, há 10 anos atrás, eu comecei com ginástica laboral e isso foi ganhando muitas forças porque eu já atendia empresárias como cliente de personal. Já conhecia o seu trabalho, já conhecia o seu comprometimento, né? Nada Exatamente. Mais justo que a indicação. Bom, se eu estou vendo a qualidade de vida que você está me apresentando, eu quero isso para os meus colaboradores. Sim. Tanto que hoje não temos clientes que não entendem que as pessoas que trabalham com eles são importantes. A gente não quer convencer a ninguém. Não é o meu trabalho convencer as pessoas. Porque esse é um trabalho de realmente... E querendo ou não, diz muito do meu trabalho também. Exatamente. Né? Você falou uma palavra que é forte, convencer. Quando a gente fala de cuidado, de saúde, não é convencer, é conscientizar. Por isso que eu trabalho muito com consciência. Exatamente. É trazer informações, mostrar e despertar a importância, a consciência. Então, eu não vou colocar porque convencer, às vezes, é para comprar uma roupa. Exatamente. Que pode ser que você ali foi convencida e quando você chegou em casa, poxa, mas não tem nada a ver comigo, né?
E aí, quando a gente fala de saúde, de vida, né, de pessoa, de identificar, isso tem que ser uma consciência. Não é amanhã depois, isso não faz sentido mais, isso não tem nada a ver. Então, esse trabalho de cuidar das pessoas, ele não é um trabalho bonito. Ele é um trabalho necessário. Não é luxo. Não é luxo. É necessidade. O nosso mundo está com a necessidade urgente de olhar para a nossa saúde de maneira integral. A Alphadul, ela nasceu de 2 pessoas que estavam inconformadas. Eu tinha minha expertise de décadas dentro das empresas e ele tinha a expertise da gestão, de como liderar as pessoas de maneira humana, de como as pessoas não são só dados e matrículas dentro do seu sistema. Aquelas pessoas são importantes para a família dela, aquelas pessoas é importante para o seu negócio. Elas não são... o seu negócio não vai acontecer de maneira saudável, seu negócio e saudável financeiramente, dizendo, se você não tiver pessoas que estão ali, pelo menos não doentes. Então, a Alphadul começou nisso. Ele, vamos, porque eu já não estava mais trabalhando na empresa. E já estava voltando para o meu empreendedorismo, que não era mais paralelo. Era minha carteira, né? Meu 70% de energia que eu estava colocando. Então, a Alphadul nasceu inicialmente como um programa de ginástica laboral. Então, estava lá o nosso site voltado para ginástica laboral, voltado para indústrias e tudo. Até que a gente foi olhando e, mais uma vez, eu cheguei num lugar que eu falei, tá raso. São os inconformados, né? Não tem jeito. Em todo momento. Tá raso. E aí, eu falei, não faz sentido, eu trabalho com saúde sistêmica, de maneira sistêmica, olhando para o ser humano de maneira integral, não faz sentido a minha empresa oferecer só um programa de atividade física. Então, a gente foi fazendo... eu gosto de falar que a gente estava trocando a roda com o carro andando, fazendo esse rebrand. Porque a gente precisava que as pessoas dentro das empresas tivessem mais do que só um momento de alongamento. De alongar, que era aquele ali e pronto, né? Porque nós percebemos que estávamos precisando convencer. Porque a liderança não tinha consciência do quanto aquilo era benéfico para a produção e para a meta dele, porque era só isso que ele se preocupava. Porque ele tinha certeza, todo mundo sabe que nós precisamos beber água e fazer atividade física. Por que ainda somos, no ranking mundial, o primeiro país a ter maior níveis de transtornos de ansiedade? Por que os Estados Unidos ainda ganha em obesidade? Mesmo a gente sabendo que a gente precisa se alimentar bem, mesmo a gente sabendo... Porque a consciência ainda não foi desperta de que é seguro estar saudável. Por isso, porque se eu não estou saudável, eu não tenho segurança. Por isso que eu falo que a Alphadul e a Orion, por isso que a Camila e a Kétila, elas se confluem. Conflui totalmente, né? Porque os nossos clientes entenderam que é seguro para ele, para a empresa dele, ter pessoas saudáveis ali dentro. É saudável para a empresa dele ter segurança ali dentro da empresa. Então, o meu trabalho com a ergonomia é também voltado para a saúde integral. Aquela frase, né? É muito comum, é melhor prevenir do que remediar. Então, nesse caso, a gente está cuidando do indivíduo, do ser humano, mas... E aí, trazendo o nosso trabalho, né? Sim. O seu trabalho está cuidando do indivíduo, do ser humano. E existem vários pilares, né?
que é a saúde física, mental, financeira. Social, financeira, ergonômica, emocional. Olha só como nós somos muito. São vários pilares. E o empresário, ele tem que entender dessa responsabilidade que ele tem para com seus colaboradores. Que é aquilo, ó, ele é cíclico isso, né? Porque se ele tem essa responsabilidade com eles, são eles que estão ali fazendo acontecer para que a empresa traga mais lucro, gere mais resultado. Então, isso vai ser em prol da empresa também, consequentemente. Sim, porque nós temos níveis não só de absenteísmo, não só de afastamento. Nós temos um termo chamado presenteísmo. Na minha época, isso era falado de morcego. Tá morcegando. O presenteísmo é aquela pessoa que ela tá com, às vezes, tanto problema em todos os outros pilares da vida dela, que ela não consegue estar no estado de presença. Isso é o Mindfulness. O Mindfulness o Murilo Gun fala uma coisa muito legal, nenhum cafezinho nessa vida foi derramado na presença. Se eu tô com um café na mão e tô prestando atenção nesse café, de que eu tô com uma roupa branca, que eu tô com um café que é preto na minha mão, que tem um microfone na minha frente, se eu não tenho esse ancoramento na presença, eu vou derrubar o café. O Mindfulness, ele é uma ferramenta, um método, eu sei lá o nome que pode construir sobre isso, é uma vertente da saúde onde nos ancora no estado de presença. E esse é o chamado mais urgente que temos. Então, se você está fazendo um trabalho para saúde física, naquele momento, dependendo da condução, e eu treino os meus especialistas para que façam uma condução acessando os sentidos. Nós temos maneiras de aprender e captar. Então, o nosso cérebro... tudo ele gosta de automatizar. Por isso que nós temos hábitos, rotinas. Você sabe exatamente qual a sequência que você escova o dente. Se você parar para pensar aqui, você sabe exatamente como você escova o dente. Você sabe por onde você começa a se enxugar no banho. O nosso cérebro, ele precisa de automatizações, porque tudo gera e demanda energia. Então, se você tem um cérebro onde você conduz ele utilizando os sentidos, então eu não peço alguém para fazer um alongamento. Eu falo aonde você vai sentir, eu trago a sua atenção para a musculatura que está sendo trabalhada, eu tiro a sua mente do seu problema que você estava fora disso e trago você para a presença no seu ambiente e no seu corpo. Isso é científico, que 5 minutos nas nossas 24 horas. Se você tira 5 minutos por dia. Eu não vou falar a palavra meditação para não parecer que é good vibes. Mas é científico que se você para prestar atenção em você ou para só silenciar e prestar atenção na sua respiração... Isso que eu ia falar agora, da respiração, né? É tão simples, é tão comum, é tão automático, mas que a gente não tem noção do que pode trazer de bem. Porque é tirar o cérebro do automatismo dele e trazer para dentro. Ah, mas Camila, eu não consigo parar de pensar, eu não consigo ouvir meus pensamentos. Mas quem disse que nós vamos parar de pensar? Nosso cérebro ele foi feito para pensar. A ideia é, se eu parei 5 minutos e só parei para prestar atenção na minha respiração, eu vou começar a pensar em alguma coisa, eu vou trazer meu cérebro de volta para a respiração. Eu comecei a pensar em outra, eu trago de volta. Então, é um momento que você trabalha o respeito com você, o cuidado com você. É um momento que você silencia. Nosso mundo está muito cheio de informação. Nós estamos no momento que nós estamos vivendo o mundo bunny. Estamos cada vez mais frágil, mais ansioso. As coisas estão cada vez mais incompreensíveis e inflexíveis. Então, às vezes, a gente está... e essa fragilidade que traz, nós fomos numa palestra esses dias que ela trouxe muito bem, é no tipo, eu tenho um emprego hoje, mas daqui a 5 segundos eu já não tenho mais esse emprego. Calma, e agora? É uma enxurrada de informações, então... Estímulos, né? Estímulos o tempo todo. Então, quando você para prestar atenção um pouco em você,
você diminui os níveis de hormônios que elevam o estresse, que elevam a ansiedade. Então, você diminui ali cortisol e tudo, e você regula fisiologicamente o seu corpo. Então, enfim, eu acho que era isso que você tinha perguntado, né? E assim, você falando sobre essa reflexão, eu fiquei pensando o seguinte, você já falou aqui um pouco sobre pertencimento, sobre ambiência. Que tipo de cultura você acha que não gera só resultados, mas sim pertencimento, no modo geral? Eu atendi, até as minhas avaliações, elas, para algumas pessoas, é em papel. Porque nós sabemos que temos pessoas que, às vezes, só sabem escrever o seu nome. Eu vou usar eles como exemplo, porque isso fica fácil de ampliar. Então, eu sempre peço para me darem um feedback das aulas de ginástica laboral. Sempre peço para me darem feedback. Essas pessoas, elas têm 15 minutos por semana, às vezes, de pausa. Nós temos um programa Bem Mais, que são 20 minutos de pausa semanal. Essas pessoas, elas se sentem vistas. Elas se sentem olhadas. Elas se sentem ouvidas. Então, elas vão se sentir importante em um ecossistema que elas estão sentindo a base da pirâmide. Elas se sentem importantes sabendo que estão na base da pirâmide. Isso sem um tom, não é um tom pejorativo, mas porque foram muitas conversas com pessoas que se sentiam nesse lugar. Então, quando a gente tem pessoas que trabalham com serviço braçal, mas que entendem a importância que eles têm nesse ecossistema, você tem, de fato, um organismo. A empresa é um organismo vivo. Sim. Então, você tem um organismo em que todos os órgãos funcionam. Porque todos eles são importantes. Não é só o coração que é importante. O rim é importante. O fígado é importante. Então, se você olha a sua empresa como um organismo vivo, você entende que todos os setores, eles têm a sua importância. Então, agora, trazendo para o Bem Mais, as pessoas, elas sentem que a empresa estão cuidando delas. A empresa, ela não quer só o lucro e a mão de obra dessa pessoa. Ela sabe, o empresário hoje sabe que não importa o benefício que você dá, o trabalho é estressante. Nós precisamos de metas, nós precisamos de processos, nós precisamos de uma estrutura organizada para a nossa empresa. Mas quando a gente coloca isso de uma forma além disso, as pessoas veem que elas não estão ali só para produzir. Exatamente. A empresa está contribuindo para a caminhada, para a jornada de vida daquela pessoa. Exatamente. Que para muita gente não é só um trabalho. É um objetivo. Tem pessoas que... Nós temos clientes que tem pessoas que fazem planos de carreira dentro da própria empresa. Então, se você tem uma empresa que não esconde que ali tem metas, que ali tem a pressão às vezes, que ali tem tudo, mas que, olha, eu entendo que o nosso ramo vai exigir da gente. Então, por isso, eu trago todos esses outros benefícios para te dar a possibilidade de fazer o que a gente precisa fazer. Então, nós temos hoje uma regulamentação, uma nova regulamentação, a NR01, que ela vem trazer essa emergência de se olhar mais para a saúde que não está planilhada. A saúde mental não tem como planilhar. Não tem como eu ir e medir um percentual de gordura da mente. Então, ela não está na planilha. Por isso que é essa emergência. Eu vou repetir. Nós estamos... É um ranking mundial. Nós somos medalha de ouro como um país mais ansioso do mundo. Eu, como profissional de educação física, eu me sinto responsabilizada de fazer algo sobre isso. Se o meu objetivo de vida é contribuir para a sociedade como um todo. Então, eu vim de um lugar onde muitas pessoas não têm possibilidades, mas eu cheguei num lugar que eu posso criar possibilidades. Então, quando eu falo que eu passo
passei por um relacionamento que não foi tão positivo, que passei por um ponto de inflexão, tiveram mulheres à minha frente abrindo caminhos para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje, para que nós pudéssemos chegar onde nós estamos hoje. Então, o meu trabalho dentro da ancestralidade feminina, eu gosto de dizer que hoje nós temos lugar de fala porque muitas foram silenciadas. A minha avó não teve a oportunidade de chorar o aborto dela como eu tive a oportunidade de sentir o meu. Então, é mais do que um trabalho. É uma missão. Hoje tem igrejas que enviam missionários espalhados por aí. Nós não precisamos estar... Esses missionários não precisam ser só das igrejas. Você pode ser uma missionária como você é. O quanto é para você... Não é só fechar um contrato de segurança. É entender que aquela família vai ter uma estrutura para lidar com a vida da forma que ela é. É agir com propósito, né? Dentro do sentido. Seu meio. Exatamente. E sentido. Sentido. Porque faz sentido para mim oferecer mais saúde para uma pessoa e depois voltar e ela falar, eu consegui jogar bola. Coisa que eu não conseguia fazer há muito tempo. É ouvir uma mulher, uma mãe que está ali num cargo de gestão, que 20 minutos por semana para ela, fez ela conseguir ter mais tempo de qualidade com a filha, porque ela conseguiu usar algumas técnicas de respiração para diminuir uma ansiedade, porque ela não estava conseguindo sentar para brincar com a filha. Então eu olho e falo, cara, isso é melhor do que Pix. Dá uma sensação tão boa, né? O nosso olho está aqui enchendo de... Porque nós somos mães. O quanto um tempo de qualidade com os nossos filhos traz possibilidades para eles de ter coisas que às vezes nós não tivemos oportunidade de expressar o que estão sentindo. Quantas vezes você conseguiu falar para sua mãe ou para o seu pai quando você era criança que você estava com raiva? Porque menina não pode ficar com raiva. Então, quantas vezes a gente falava, estava triste e não posso falar. Hoje eu crio a possibilidade para o meu filho falar o que ele está sentindo. Isso é o que faz sentido para mim. E quando eu faço um trabalho com mulheres e eu acredito no mover, eu tenho um projeto chamado Mulheres Movem Mulheres, das quais eu fazia arrecadação de roupa, de alimento, uma vez por ano, e doava para algumas instituições que assistiam mulheres em situação de vulnerabilidade social. Os feedbacks foram, pela primeira vez, eu tive uma ceia de Natal. Nossa. E assim, a ceia, elas puderam escolher uma roupa que as minhas alunas foram doando. Então, elas tiveram uma ceia de Natal com roupas novas. Aquelas pessoas vão deixar de ter uma vida sofrida? Não. Mas eu trouxe um forte impacto emocional positivo para a vida delas. Porque a normalidade delas, a realidade delas, não é isso. Então, eu não vou mudar o mundo de uma maneira constante, mas eu posso fazer o meu trabalho de formiguinha muito pontual, levando o bem, levando o acolhimento e o pertencimento. E aí entra de novo no pertencimento. Ou seja, eu estou aqui falando de cargos de liderança, eu estou aqui falando de cargos braçais e operacionais, e eu estou falando de pessoas que se sentem à periferia da sociedade, que não se sentem pertencentes em uma sociedade porque não tiveram essa possibilidade. Então, fazendo ali um gancho lá no início, quando eu resolvi deixar de ser exemplo, eu percebi que eu abria muito mais caminhos para quem não teve as mesmas oportunidades que eu tive. Quando eu deixei de ser exemplo, eu deixei de ser inatingível. Porque eu chegava para dar uma palestra ou algo do tipo, eu sempre fui voluntária dando palestras de consciência, de autoconsciência.
nós não vamos mudar ninguém se a gente não ajudá-las a ter consciência. Eu deixei de ser uma pessoa inatingível para falar você também pode. Não importa de onde você está agora, não importa de onde você veio. E o estoicismo, né? O que você vai fazer daqui para frente? Mas muitas não têm possibilidade. Muitas não se sentem merecedoras. E por isso não tem força. Quando você acha que você não é capaz, você não merece, você não vai ver a sua capacidade. Uhum. Então, mais uma vez, a gente entrou num lugar aqui filosófico, né? mas foi... É isso, eu não quero ser exemplo. Eu quero abrir caminhos. Sim. E isso lembra daquele vídeo que a gente estava conversando, né? Trazendo uma coisa mais pessoal, mais Sim. sobre o vídeo do cavalo atolado, né? E a gente tenta fazer, para quem ainda não conhece essa história do cavalo atolado, ela é sensacional. Não vou detalhar aqui, mas vocês vão conseguir entender a essência, né, do que quer dizer esse vídeo. Depois pode jogar lá no YouTube, enfim. Mas essa essência é o quê? É a gente trazer no mundo feminino, e falando muito do feminino, porque existem muitas mulheres que vivem hoje o que você viveu, né? Que se enxergam muito em você lá atrás, mas não têm ideia da força que ela pode criar nela mesma, reconhecer nela mesma para poder mudar a posição que ela se está. Exatamente. Né? De fazer aquela esticada ali no estilingue. Até porque fomos ir criadas para competir entre a gente, não para a gente se ajudar. E a ideia é isso, né? A gente acaba tendo a mesma visão, e não é à toa que a gente está aqui, né? Juntando nossas forças, Sim. Hoje, nossas sabedorias até então, nossa bagagem até então, para levar isso para mais mulheres, falando em especial, não só, mas falando em especial para as mulheres, porque é necessário dentro do universo feminino, principalmente do meio empresarial. Sim. A gente vive hoje num meio de negócios que ele é predominantemente masculino. Mas por quê? Por que você acha que ele é um ambiente predominantemente masculino? Você falou uma parte sobre a questão da estética, né? Não está nos padrões. Uhum. Que para mim soa isso muito ainda como, meu Deus, existe isso ainda? Não é possível, porque é tão absurdo, né? Sim. É tão absurdo. É o conteúdo de cada pessoa, né? Gente, dependendo da roupa que eu estou, se eu entro numa loja, eu ainda sou observada por seguranças da loja. Então, é muito gritante, porque eu preciso estar ainda vestida para não ser reconhecida de uma maneira pejorativa. Existe essa cobrança aí, né, dentro de você para... Não é provar nada para ninguém, não, mas... me deixa em paz, eu sou do bem. O que você acha que... O que você diria, né, assim, para outras mulheres que hoje estão no lugar que você já esteve lá atrás, mas mostrar para elas que, olha, é possível. Eu estou aqui e eu provo que é possível e você também consegue. Sim. Eu tive uma energia masculina muito alta, né? Então, como a gente conversa muito, eu nunca me senti intimidada. E de fato, trazendo isso numa coisa muito de gênero, nós ainda precisamos demandar muito mais energia. Quando a gente precisa falar 3 vezes para ser ouvida, o homem ainda ele só fala uma vez para ser ouvida, para ser ouvido. Então, de certa forma, eu acredito que o universo empresarial está em expansão. Tem muitas mulheres hoje sendo, de fato, pisando o pé aonde, de fato, é o lugar de merecimento. Mais ainda, pode ser que essa questão dos homens, é muito delicado a gente falar disso, para não parecer que nós concordamos com essa segregação. Porque, como eu falo na Enjoy, a Enjoy é um universo que está me apresentando uma forma que os dois tipos de cérebro se confluem.
O pensamento masculino, ele é, né, direto, pragmático. Nós temos uma maneira mais ampla e cuidadosa de lidar com as coisas. E isso dentro de uma organização, isso é muito importante ter os dois. Exatamente. Então, a questão do apoderamento, isso vem acontecendo, pelo menos no Espírito Santo, tem alguns já grupos de mulheres que falam desse lugar de posse, de tomar posse, que desenvolvem empresárias, desenvolvem empreendedoras. E eu acho que muito vem disso exatamente uma coisa cultural e estrutural, de que o provedor é o homem, de que o cérebro é o homem e que a mulher, ela tá ali como um braço. Não. Calma aí, nós temos dois. Aqui eu falo que aqueles bichos mitológicos de duas cabeças. Então, eu acho que é um momento da gente, de fato, ter uma conversa no espelho. Ter uma conversa com a sua história. De fato, de sentar, anotar tudo que você já conquistou, tudo que você passou. Faz ali, ó, um despejo. Porque quando você parar para ler a sua história, você imagine que você esteja lendo uma história de uma outra mulher. Você já parou para pensar nisso? De você olhar para sua história e olhar como se ela não fosse sua, como se ela fosse de outra mulher? Como é que você ia olhar para essa mulher? Que exercício, hein? Nunca pensei. Vou até fazer uma pausa. Olha para sua história agora. Imagina que ela é de outra pessoa, de uma outra mulher. Isso não importa em que momento você está agora. O que você pensaria dessa mulher? Você realmente teria orgulho? Trataria essa mulher como você se trata? É um bom exercício. Um mega exercício. É um bom exercício. Porque quando a gente entende a história dos nossos pais, a gente vê o esforço que eles fizeram para transmutar o que eles passaram e entregar o melhor para a gente. E assim a gente faz com os nossos filhos. Porque a ideia é que as gerações sejam melhores. Então, quando a gente faz esse exercício, ele é poderosíssimo. Porque você vê o que você é capaz de fazer daqui para frente. E, às vezes, o que falta é ter um parceiro. A gente ouve muito que no topo as pessoas se ajudam. E eu parei de tentar concorrer com as pessoas, a competir com as pessoas, a me comparar com as pessoas. Por isso que eu falo a questão do padrão, que hoje eu sou muito bem resolvida em relação a isso, mesmo que ainda o racismo ele seja... Porque, por exemplo, quando eu cheguei na Enjoy, quando eu abri o olho, que eu vi que eu era a única mulher negra, falei, calma, primeiro vamos ver, vamos observar. Isso não faz diferença. Não faz diferença. De eu ter uma pele laranja, roxa, verde. Porque o que importa é o que está aqui e o que está aqui. Isso todos nós é da mesma cor. O cérebro é rosinha e o coração é vermelho. Exatamente. Você falou um exemplo aí da Enjoy e que somos em minoria, assim como no mundo dos negócios, em modo geral, ali, né? Mas temos o nosso lugar, temos nosso espaço de fala normal. Não existe realmente essa de diferença. Negócio são as mesmas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, as mulheres, no modo geral, e trazendo para o mundo de negócios, não assumem o seu lugar de protagonismo mesmo, mas por ter crenças limitantes, por N mil motivos. Mas eu queria ouvir um pouquinho de você, Camila. O que você acha? Quais são as feridas emocionais, de repente, né, que você percebe que impedem as mulheres de assumirem esse protagonismo, principalmente no meio dos negócios? É algo que nós teríamos que ter um outro podcast para falar só sobre isso. de crenças, de gatilhos, né? Dessas... Eu falo fios invisíveis, mas que são sentidos, e muito.
Tem mulheres que, de fato, isso, eu acho que antes de qualquer coisa, o importante de deixar claro é, nós temos o poder da escolha. Nós podemos escolher estar onde a gente quiser estar. Então, se faz sentido para a vida da Kétila, ela ser ali o braço direito. Vamos criar aqui uma história. Vamos lá. Se faz sentido para a Kétila hoje cuidar da casa, cuidar da família, cuidar dos filhos, enquanto de fato o marido é a empresa dele que sustenta a casa e que você dá ali um braço para ele, que você vê sentido nisso, não tem como, não existe um ser humano nessa vida que pode falar que você está errada. Uhum. Agora, se isso é uma realidade que não foi combinado entre vocês dois, aonde isso não faz sentido para aquilo que você quer. Porque eu falo que um relacionamento, ele é feito de dois seres individuais que escolheram traçar um caminho juntos, mas que continuam sendo dois seres individuais. Só é brincadeira quando os dois estão rindo. Se só tem um rindo, não é brincadeira. Uhum. Então, se tem hoje mulheres que estão num lugar que escolheram estar e que faz sentido estar nesse momento, não importa se elas estejam administrando um lar, não importa se elas estejam administrando outro lar, não importa. Agora, se isso não faz sentido, é preciso buscar uma terapia. É preciso entender como que foi o seu relacionamento com os seus pais. Seu pai te dava credibilidade? O seu pai dava crédito quando você falava alguma coisa? Você era ouvida pelos seres masculinos, pelas figuras masculinas da sua família? A sua mãe concorria com você? E quando eu falo de mãe concorrer, é que algumas pessoas são narcisistas, e isso não importa se ela leva um título de mãe, de tia, de avó, de parceira. Nós temos padrões narcisistas. Então, o que é um padrão narcisista vindo de, às vezes, uma mãe? Ela precisou passar por uma situação a qual ela não tem uma vida que ela gostaria de ter, e ela precisou ter essa vida. Mas se você começa a ter, ela começa a querer concorrer, a competir com você, a comparar com você. E aí, nós, quanto filhas, vamos fazer o quê? A gente não quer desagradar a nossa mãe. Então, a gente acaba se minando. Por quê? Se minha mãe não é feliz, eu não posso ser feliz. Se eu tenho uma mãe que é divorciada, que teve um divórcio difícil com meu pai, que não tem... Muitas mulheres hoje têm dificuldade de serem felizes no casamento. Ou homens também, mas estamos aqui, eu posso falar de mulheres com propriedade. Sim. Então, quando a gente entende como que foi a nossa criação, nós podemos desvencilhar ali muitas crenças que limitam. Porque quando fala o nome crenças limitantes, já caiu tão na banalização, às vezes, algum termo, que as pessoas param de prestar atenção o que de fato é. Crença é algo que a gente acredita. Se ela é limitante, gente, o que você acredita está te limitando. Então, se não faz sentido, o que então faz sentido? Acho que esse é o primeiro ponto. Se hoje a gente tem empresárias que têm mente empresária, que têm conhecimento de empresária, mas continuam sendo, vamos usar agora aqui um tom, eu falo às vezes que um tom cretino, e continuam sendo assistentes dos seus maridos, ou continuam sendo assistentes dos seus sócios, ou continuam sendo assistentes... Enfim, às vezes a assistente, ela pode ter uma sócia mulher que tem uma energia masculina muito mais alta e que ela se sente intimidada. Sim. Então, eu acho que o primeiro ponto é ter um apoio psicológico, é ter um apoio multi e interdisciplinar para
Isso vai ser como? Através de uma mentoria? Isso vai ser como? Através de estar inserida em um ambiente? Porque a ambiência, ela faz muito efeito. Exatamente. É o cavalo atolado novamente. É o cavalo atolado. Por isso que eu acho que é tão importante das mulheres se unirem, né? Porque vive às vezes muito parecido ou já viveu. Então você está vendo aquela mulher. E eu falo até um pouco de mim, de você também, né? Essa crença limitante ela é muito forte. Então, poderia ver, poxa, quando que uma mulher ela vai conseguir abrir uma empresa, começar um negócio do zero, tendo uma bebê pequenininha que ela tem que amamentar? E é forte e às vezes inconsciente. É. Porque é uma força que você não tem consciência que está te puxando. Exatamente. Mas quando? Que, poxa, tem um emprego bom, tá tudo muito bem e ainda assim... Mas não, se eu acreditava naquilo, se eu queria aquilo, se eu sentia essa vontade, é claro que eu também pude passar esse início, né, e continuar trilhando aí a jornada, o meu caminho. Sua história é muito inspiradora pra gente que é mãe. A sua também, é isso que é bom, a gente ter outras mulheres que tiveram a sua história, que tiveram o seu fundo do poço, mas que se levantaram e continuam nessa essa espiral crescente aí, né, de evolução, porque passou por aquilo e conseguiu. Não é porque eu tenho um emprego bom e que eu vou continuar e o meu marido também tem o dele e esse é o meu caminho. Não, se eu tenho a vontade de ter a minha empresa, e aí a gente está trazendo de empresa, mas seja do que for, né? Sim. Se eu tenho a minha vontade... meu negócio, né? Às vezes é uma empreendedora que não quer abrir uma empresa, mas tem um negócio Exatamente. De seguir o meu desejo... Poxa, vamos junto, vamos fazer muito mais. Porque hoje, se eu olho para 3 anos atrás e tivesse aceito o que eu tinha conquistado até então, não que não era nada, era muito bom, hoje é muito melhor. Você enxerga que é um degrau, você subiu o degrau e não só caminhou. Exatamente. E outra coisa, você tá nesse meio de mulheres que te ajudam a enxergar, te dá essa força, às vezes só no sentir, só no que cada uma viveu e te dá essa força de sair desse buraco também, né, do cavalo atolado. De sair desse buraco sozinha, identificando os seus pontos e aonde você quer ir, isso ele é muito forte. Então, a gente hoje vive... Às vezes pode ter gente que olha e fala, nossa, não é possível, né? Ela não deve cuidar da filha. Ela não deve cuidar do filho. Ela não deve acompanhar o que tem dever de casa. Porque elas estão à noite ali, elas vai em evento, passa o dia todo no evento, tá palestrando não sei aonde, tá fazendo não sei o quê, chega tarde da noite, no outro dia tem mais, é podcast, é trabalho, é tudo... E é a vida, a gente tem a nossa vida dentro de casa, a gente cuida, sim, dos nossos filhos, a gente acompanha, assim, tudo tem que fazer... E acho que a gente, se for, não é a ideia, tá? Comparar com homens, mas se a gente for colocar numa balança... Tá muito mais fácil para eles, gente. De repente, a gente faz muito mais. Desculpa, homens, mas vocês sabem. Admiramos também, mas tem que ser exaltado aí o trabalho que a gente faz, né? Porque... Isso é uma qualidade tanto das mulheres e é preciso, sim, trazer mais mulheres para essas mesas e mostrar a força que cada uma tem juntas. Poxa, essa força ela é gigantesca. Então, eu acho que uma coisa que é bacana do que a gente falou aqui, se você não se encontrou ainda na sua mesa, vamos dizer assim, constrói a sua. É isso. Chame outras mulheres, se conectem, né, dentro dessa mesa e formem a mesa de vocês, no espaço que vocês precisam se encontrar. Foi o que eu fiz. Como eu não me sentia pertencente em grupo nenhum, na época que o meu cabelo e minha tonalidade de pele ainda era algo que era relevante nesse lugar, não que não seja, é sim, eu preciso levantar bandeiras para que meninas negras se colocam, de fato, nesse lugar de merecimento.
como eu não me sentia pertencente, eu fui criando os meus movimentos. Por isso que eu tinha os meus desafios, os meus grupos, as minhas comunidades de mulheres, que eu chamava de comunidades potencializadora de mulheres. Por quê? Eu não estou ali para curar ninguém, eu estou para ajudar a criar a potência que elas têm, o poder que elas têm. A cura vai acontecer a partir do momento que a gente quer. Então, o não me sinto pertencente em lugar nenhum, a partir do momento que isso se levanta você para criar o seu lugar, você vai atrair pessoas que querem estar nesse mesmo movimento que você. E que vão ser atraídas nisso com os objetivos e valores, que a gente fala muito de valor, e você, porque é uma coisa que é muito importante, valor, para estarem. Então, você acaba descobrindo coisas que você não fazia ideia quando você estava só sentada, se lamentando e reclamando. De que as coisas não vêm, de que as coisas não acontecem, de que as coisas não chegam. Então, aqui, olhando agora como você perguntou das crenças, nós temos a linha de estudo freudiana, que olha lá para trás e vê todos os traumas. Ele fala que hoje o nosso corpo, e aí tem a teoria reichiana, que fala dos nossos corpos serem moldados de acordo com a vida que nós temos. Então, tem pessoas que são mais magrinhas, tem pessoas que são mais fortes, tem pessoas que têm ossos mais pesados. Só que aí vem uma outra linha filosófica de estudos, que é o estoicismo, cara, olha para trás para saber de onde você veio, para saber o que você fez, para você saber o que você vai fazer daqui para frente. Mas para agir, você tem que ter... eu quero motivação. Não tem motivação sem ação. Uhum. Então, é preciso se colocar nesse lugar do ir, do quero ir. Não importa para onde, não sei, mas nesse momento aqui não tá legal. No caminho eu vou descobrindo para onde eu vou. Exatamente. Não é? Gente, é uma conversa que a gente vai refletindo para vários caminhos. Sim, né? dá para vir várias vertentes aí. Se deixar a gente... De tudo que a gente falou aqui, a gente falou de ambiência, de pertencimento, de consciência, né? De despertar essa consciência. E, assim, tudo que a gente falou não é somente do universo feminino. Não é somente do universo empresarial. Não é somente da empresária com os seus colaboradores, né? Porque uma mensagem que fica muito forte para mim, que não é só cuidar, né? Não é só, vamos lá na empresa, não é alongar, como você disse, não é só alongar. Isso eles colocam no YouTube ali, eles assistem qualquer aula. Exato. Não é só trazer um seguro de vida pelo sindicato, que é fazer o básico. O que eu estou querendo dizer isso aqui? Não é fazer o básico né? Porque eu preciso... Que eu sou obrigado Eu sou obrigado àquilo, né? Então, para dizer que eu tenho, toma. Não, é muito mais. Cuidar de si, cuidar das pessoas, cuidar dos seus colaboradores, vai muito mais além. Entregar algo a mais, mas preocupado com o indivíduo, ele vai muito mais além. E aí, de novo, falando de empresa, a produtividade que cada um desses vão entregar... ela se torna muito mais saudável. E é uma consequência que vai vir muito mais saudável, né? Sim. Que vai vir com um propósito muito maior. Porque tem um propósito e tem um sentido muito maior, que é o cuidado, e não só por dizer. Não só cumprir a auditoria vai passar, então, a gente tem isso, a gente tem isso, tem isso. Não, calma aí. Nós temos isso e transformamos em isso. Nós temos isso e beneficiamos com isso. Exatamente. Fazer com propósito, fazer com sentido. Camila, bom, já passou um tempo aqui na nossa conversa. Bem que você falou que ia ser rapidinho, né? A gente não sente, né? Não. Mas está chegando ao fim. Camila, eu quero te agradecer imensamente. Mas quero que fique aqui já registrado um outro podcast para a gente poder falar um pouco mais. Vão vir coisas novas, Capítulo 2. Né? Tem coisa nova criando aí. Certamente. Nascendo. E a gente, se Deus quiser, vai poder trazer aqui, compartilhar um pouco mais desse projeto que a gente está criando.
Fico muito feliz de tê-la aqui, fico muito feliz de tê-la como amiga, de tê-la como parceira, de ter uma pessoa tão consciente, que tem essa coisa tão latente de externar, de levar para o outro, e de dar força para o outro, para outra também. Então, foi uma conversa de muita consciência para mim, digo para mim mesmo, Kétila, que despertou um pouco mais e provocou um pouco mais, né, sobre o nosso papel hoje, né, como mulher, como empresária, tá? Te agradeço muito mesmo. Foi um prazer. Porque é verdadeiramente recíproco, assim. Estávamos falando antes da gente dar o play, né? Eu sou um ser muito empático. A minha empatia, eu primeiro preciso sentir a energia das pessoas, para depois eu chegar até essas pessoas. E quando a gente começou a conversar e viu que tudo que a gente falava era de muita confluência entre uma e outra, o valor é muito parecido. Olha, não, a gente não, isso aqui eu fico desconfortável de fazer. Eu também, ai, que bom, então ficou mais uma coisa leve. Foi. Então, assim, tenho certeza que nós estamos construindo muitos caminhos de possibilidades, sabe? Porque não tem como estar saudável sem estar seguro. Eu posso fazer o que for para estar mais saudável, mas eu preciso ter certeza de que minha família está em segurança. Então, quando eu trago isso para um seguro em vida, isso vai além de uma bandeira sindical. Isso vai com um propósito de fato, trazer leveza em um mundo que já está tão caótico. Então, é além de fechar um contrato. Eu estou toda arrepiada, gente. Eu também. É além de fechar um contrato. É entender que, cara, se eu tenho hoje mais tranquilidade, se eu vejo os meus clientes hoje tendo mais qualidade de vida, eu vou querer que outras pessoas tenham acesso a isso. Então, o meu trabalho não existe sem o seu e o seu não existe sem o meu. Por isso que hoje estamos nos tornando sócias, parceiras. Exato. Porque a saúde, ela anda muito bem. Mas lembrando que nós temos várias vertentes de saúde. Nós temos saúde física, saúde mental, financeira, emocional, ambiental. Mas para todas essas, existe uma engrenagem da segurança rodando. Se não tiver essa engrenagem da segurança rodando, vai haver uma ruptura em alguma dessas saúdes. Exatamente. Então, assim, o seu trabalho é lindo. Porque o meu entra para transformar as pessoas, enquanto você vem dando essa base de segurança para que elas continuem se transformando. Não só pessoas, como empresas. Então, o meu trabalho é lindo, seu, depois dessas palavras, gente. E eu sou suspeita, né? Porque eu sou sua cliente, eu sou cliente do Rafa e transforma mesmo a pessoa. E só assim que eu estou conseguindo transformar o meu negócio também e ir para um outro patamar, graças a Deus, graças a vocês, ao trabalho de vocês, da gente se enxergar, né? Quebrar essas crenças limitantes que a gente comentou tanto. Entrar em espirais de camadas que não são tão confortáveis assim. Exatamente. Não é confortável, mas é necessário para a gente estourar essa bolinha aí do conforto, às vezes, que a gente vive. Explica-se muitas coisas, né? Quando você vai descobrindo. E é isso, e assim vai caminhando pro seu legado. Uma das coisas que você falou que que ficou marcado para mim, que é deixar o mundo mais saudável, né? E o saudável, ele tem essas vertentes diversas. Então, essa foi Camila Salles, em mais um episódio do Orioncast. E não somente do Orioncast, né? Com a Enjoy também, dá pra gente entender o porquê da ambiência é tão importante. Então, gente, a gente chegar ao fim, meu coração aqui, ó, tá quentinho. Foi bom demais essa conversa. E vamos lá ir para o próximo episódio, que também vai ser excelente. Mas você que ainda não curte, né? Não segue a gente, aproveita para poder curtir, compartilha com outras mulheres que precisam ouvir essa potência aqui e que tira essa força dentro delas também para esticar esse estilingue, tá? E se permitam. Eu gosto de uma frase que eu falei essa semana no nosso encontro da Enjoy,
é uma frase de um mentor que eu tive, Renato Nogueira, que fala: o encontro é a potência da humanidade. Então, caminhar sozinha não te vai fazer você chegar em algum lugar. Mas quando você se encontra não só com outras pessoas, mas também com você, e não é só o ir, é ir com o encontro, com presença e propósito, a gente atrai quem está na mesma frequência para que a gente cumpra os nossos objetivos, ajudando com que outras pessoas cumpram o nosso. E essas pessoas vão ajudar a gente a cumprir o nosso. Então, um encontro é a potência da humanidade. Se encontrem para falar sobre evolução, para falar sobre vocês. Encontrem um lugar seguro para falar o que sente, para conseguir externar o que sente, inclusive sentir o que sente. E é com esse recado que a gente finaliza o nosso Orumcast de hoje. Obrigada, Gratidão. Camila.